O tribunal estava lotado naquela manhã, com advogados experientes ajustando suas togas e clientes inquietos aguardando suas audiências. No meio daquele ambiente solene, uma jovem de aparência adolescente entrou na sala com passos firmes, carregando uma maleta de couro. Seu rosto era sereno, mas seus olhos analisavam cada detalhe ao seu redor. Alice Monteiro, uma garota que aparentava ter 17 anos, parou diante do tribunal e se apresentou com voz clara e confiante. Excelência, meu nome é Alice Monteiro e represento a defesa neste caso. Um silêncio desconfortável se espalhou pelo ambiente. Alguns advogados se entreolharam, contendo sorrisos de incredulidade. O juiz Augusto Ferraz, um homem sisudo e conhecido por sua impaciência, ergueu uma sobrancelha e apoiou o queixo sobre as mãos entrelaçadas. Depois de um momento, soltou um riso baixo e zombeteiro. Representa a defesa. Você tem certeza de que não entrou na sala errada, senhorita? Isso aqui não é uma feira de ciências do ensino médio. Algumas risadas discretas ecoaram pelo tribunal, mas Alice permaneceu inabalável. Ela manteve a postura, ergueu o queixo e olhou diretamente nos olhos do juiz. Havia um brilho desafiador em seu olhar. Estou exatamente onde deveria estar, meritíssimo, e em breve o senhor também vai perceber isso. O juiz inclinou-se para trás na cadeira, visivelmente intrigado, mas ainda cético. Ele olhou para o promotor, que balançou a cabeça com um sorriso debochado. Claramente, todos ali acreditavam que aquela adolescente estava cometendo um erro colossal ao tentar advogar diante deles. Alice, porém, sabia exatamente o que estava fazendo, e antes que o dia terminasse, provaria isso para todos. O juiz Augusto. Ferraz girou a caneta entre os dedos, olhando para Alice como se estivesse diante de uma piada elaborada. Ele já havia visto muitas coisas em sua longa carreira, mas uma adolescente se apresentando como advogada de defesa. Aquilo era novidade. Senhorita Monteiro, não me leve a mal, mas isso não é um concurso de debates escolares. Você tem noção da seriedade deste tribunal? O promotor, um homem de meia idade com ar superior, riu baixinho enquanto folheava seus documentos. Alguns dos presentes sussurravam entre si, e um murmúrio de descrença percorria a sala. Alice, no entanto, manteve-se impassível. Tenho plena consciência, excelência, e garanto que estou mais do que preparada para cumprir meu papel. O juiz sorriu de lado, claramente se divertindo com a situação. Ele recostou-se na cadeira e cruzou os braços, adotando um tom nitidamente sarcástico. Claro, claro. Me diga, então, você já fez sua lição de casa? Ou ainda está estudando para alguma prova de matemática? Risadas abafadas ecoaram pelo tribunal. Alice permaneceu firme, apenas arqueando uma sobrancelha, sem esboçar irritação. Ela já esperava esse tipo de reação. Minha última prova foi no exame da OAB, meritíssimo. Posso continuar? O sorriso do juiz vacilou por um breve instante, mas ele logo retomou a pose. O promotor, por outro lado, levantou a cabeça com uma expressão de surpresa. Muito bem, disse o juiz, forçando um tom de falsa paciência. Já que insiste tanto, vamos ver até onde essa brincadeira vai. Mas aviso desde já, o tribunal não é um lugar para jogos. Alice sorriu de forma quase imperceptível. Concordo plenamente, excelência. É por isso que estou aqui. O juiz observou-a por mais alguns segundos, tentando decifrar se aquilo era apenas arrogância juvenil ou se havia algo mais por trás daquela confiança inabalável. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir. A audiência começou, e todos estavam ansiosos para ver até onde aquela adolescente ousada iria com sua suposta defesa. O promotor, visivelmente satisfeito com a situação, levantou-se com ar de superioridade e iniciou sua argumentação com confiança. Ele expôs os fatos de forma meticulosa,
apresentando provas e testemunhas que à primeira vista pareciam sólidas. Para ele, aquele caso seria resolvido rapidamente e com um toque de diversão à custa da jovem advogada. Quando chegou a vez de Alice, no entanto, o clima no tribunal começou a mudar. Ela se levantou com calma, caminhou até o centro da sala e pegou um documento da sua pasta. Com todo o respeito, senhor promotor, sua linha argumentativa é bem estruturada, mas baseada em uma premissa equivocada. O promotor riu baixinho, cruzando os braços. Equivocada? E qual seria esse erro tão grave, senhorita Monteiro? Alice se aproximou da mesa de provas e pegou um dos documentos apresentados pela acusação. De acordo com este relatório, ela disse, levantando o papel para que todos pudessem ver. A prova principal da acusação se baseia em um contrato assinado pelo réu. No entanto, há um detalhe que passou despercebido. Ela colocou o documento sobre a bancada do juiz e apontou para uma linha específica. A assinatura foi feita em uma data na qual meu cliente estava documentadamente fora do país. Posso apresentar registros de viagem que comprovam isso. Ou seja, ou ele tem o poder de assinar contratos à distância sem acesso a meios eletrônicos, ou essa assinatura é fraudulenta. O promotor franziu a testa, pegando o documento para analisá-lo melhor. O juiz Ferraz, que até então parecia apenas se divertir com a situação, inclinou-se para a frente, seus olhos estreitando-se ao examinar a prova. Um burburinho tomou conta da sala. O promotor folheou freneticamente seus papéis, tentando encontrar uma explicação. Isso deve ser um erro administrativo. Ou talvez uma evidência de falsificação, interrompeu Alice. Ela então se virou para o juiz. Excelência, com base nesse fato, solicito a revisão da autenticidade deste documento e a reavaliação das provas apresentadas pela acusação. O tribunal ficou em silêncio. O juiz Ferraz, antes sarcástico e desdenhoso, agora observava Alice com uma expressão diferente, não mais de diversão, mas de respeito. Muito bem, senhorita Monteiro, disse ele batendo a caneta contra a mesa. Agora você tem minha atenção. Durante o intervalo da audiência, o juiz Augusto Ferraz recostou-se na cadeira, ainda intrigado com o que acabara de presenciar. A jovem advogada, que ele inicialmente tratara como uma brincadeira, havia acabado de desmantelar um dos principais argumentos da acusação com precisão cirúrgica. Aquilo não era apenas sorte. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Curioso, Ferraz pegou seu telefone e pediu para um de seus assistentes investigar o histórico de Alice Monteiro. Em poucos minutos, ele recebeu um relatório que o deixou boquiaberto. Alice não era uma simples estudante de direito. Ela era um verdadeiro prodígio. Filha de professores universitários, ela aprendeu a ler e escrever aos 3 anos, dominou conceitos avançados de matemática e lógica antes dos 10 e terminou o ensino médio aos 12. Seu desempenho acadêmico foi tão impressionante que recebeu uma autorização especial para ingressar na faculdade de Direito antes da idade mínima permitida. Aos 15 anos, formou-se com honras e aos 16 passou na prova da OAB com uma das notas mais altas já registradas. Porém, por conta da legislação, não pôde advogar imediatamente. Precisou de uma autorização excepcional do Conselho de Justiça para atuar profissionalmente antes dos 18. O juiz Ferraz passou a mão no rosto, tentando processar a informação. Como ninguém ali sabia disso, foi então que ele percebeu. Alice havia se apresentado daquela forma de propósito. Ela não estava ali apenas para defender um caso, estava testando o sistema, desafiando os preconceitos e as expectativas. Ferraz soltou um suspiro longo, sentindo um misto de admiração e vergonha. Ele havia subestimado aquela garota como todos os outros, mas agora sabia que tinha cometido um erro.
e o tribunal inteiro estava prestes a perceber o mesmo. Quando a audiência foi retomada, o clima no tribunal estava completamente diferente. Antes, Alice Monteiro era vista como uma piada, um erro administrativo que, de alguma forma, havia conseguido se infiltrar na defesa de um caso sério. Agora, todos a olhavam com respeito e um pouco de temor. O juiz Augusto Ferraz ajeitou os óculos, analisando Alice com uma nova perspectiva. Ele pigarreou antes de falar, sua voz carregada de um tom mais formal do que antes. Senhorita Monteiro, acredito que cometi um erro de julgamento. Alice manteve a postura firme, mas o brilho em seus olhos indicava que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Que bom que percebeu, meritíssimo, respondeu ela, sem arrogância, apenas com uma leve pitada de ironia. Ferraz suspirou, encarando-a por um instante, antes de voltar sua atenção ao caso. Dado o argumento apresentado pela defesa e a inconsistência na prova principal da acusação, determino que uma nova análise documental seja feita antes de qualquer sentença. Além disso, ordeno uma investigação sobre a autenticidade da assinatura contestada. O promotor, que antes exibia um ar de superioridade, estava visivelmente desconcertado. Ele abriu a boca para protestar, mas fechou-a logo em seguida, percebendo que não tinha base para contestar a decisão. Alice respirou fundo. Sabia que havia vencido. Não oficialmente ainda, mas na prática, aquele caso já estava decidido. O juiz Ferraz, por sua vez, observava a jovem advogada com algo que beirava a admiração. Ele nunca tinha visto alguém tão jovem e tão afiada nos argumentos jurídicos. Senhorita Monteiro, disse ele, inclinando-se levemente para a frente. Independentemente do resultado final deste caso, preciso admitir que estou impressionado. Você não apenas conhece a lei, mas a usa com inteligência e estratégia. Alice sorriu discretamente. A lei é uma ferramenta, Excelência. Tudo depende de como sabemos aplicá-la. O juiz assentiu, refletindo sobre aquelas palavras. Considero esta audiência encerrada por hoje. Nos reuniremos novamente assim que tivermos os resultados da análise da prova. Ele bateu o martelo e Alice sentiu o peso do momento. Não era apenas uma vitória jurídica, era a quebra de uma barreira, um aviso claro de que talento e competência não têm idade. Após o encerramento da audiência, o tribunal começou a esvaziar lentamente, mas o impacto do que havia acontecido ainda pairava no ar. Advogados murmuravam entre si, atônitos com o desempenho de Alice. O promotor saiu apressado, visivelmente desconfortável por ter sido superado por alguém tão jovem. Alguns jornalistas presentes já digitavam freneticamente em seus celulares, prevendo que aquela história renderia manchetes. Alice recolheu seus papéis com calma, enquanto sentia olhares furtivos sendo lançados em sua direção. Ela estava acostumada a esse tipo de reação. Desde pequena, sempre teve que provar que sua inteligência não era um acaso, mas sim fruto de dedicação e talento. Antes que pudesse sair da sala, o juiz Augusto Ferraz se levantou e caminhou até ela. O mesmo homem que antes zombava dela, agora tinha uma expressão séria, mas com um resquício de um sorriso no canto dos lábios. Senhorita Monteiro, ele chamou, e Alice parou, voltando-se para ele. Eu gostaria de lhe pedir desculpas formalmente. Alice arqueou uma sobrancelha, surpresa. Ah, então o senhor realmente admite que me subestimou? O juiz soltou um leve suspiro, balançando a cabeça. Eu admito. Cometi um erro ao julgá-la pela aparência e pela idade. E, francamente, aprendi uma lição importante hoje. Alice cruzou os braços e sorriu de lado. Fico feliz em ouvir isso, Excelência. A lei deve ser igual para todos, mas o julgamento das pessoas nem sempre é. Justo Ferraz assentiu, pensativo. Depois de um breve silêncio, ele olhou diretamente para ela.
Você tem um talento extraordinário. Se me permite um conselho, use-o com sabedoria. O mundo jurídico pode ser duro e haverá muitas pessoas que tentarão menosprezá-la. Mas, depois de hoje, acho que vão pensar 2 vezes antes de fazer isso. Alice sorriu, agora de verdade. Obrigada, meritíssimo. Mas posso garantir que estou mais do que preparada para o que vier. O juiz hesitou por um momento, como se estivesse ponderando algo. Então, ajeitou a toga e acrescentou: se algum dia quiser expandir sua carreira, me procure. Conheço alguns. Colegas que adorariam trabalhar com alguém como você. Alice piscou, surpresa, mas logo se recuperou. Vou considerar a oferta. Quem diria que terminaríamos o dia assim, hein? Ferraz riu baixinho. Pois é, acho que hoje todos aprendemos algo novo. Alice então saiu do tribunal com a cabeça erguida, sabendo que aquele dia marcava o início de algo maior. Ela não precisava mais provar nada para ninguém, mas isso não significava que iria parar de surpreender o mundo.